Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas aqui a todos a mais este Conexões Ribeirão Preto, nosso encontro aqui semanal na TV Tati, sempre trazendo para a mesa, para a discussão, né, uma temática de interesse da sociedade e para isso sempre um convidado escolhido a dedo, né? E desta vez nós temos aí escolhido a dedo, né, o nosso amigo Vlaumir Souza. Olá, Vlaumir. Bem-vindo, meu querido. Agradeço muito a sua presença aí. Olá, Lages. Eu que agradeço. É uma honra. Admiro muito o seu trabalho. Acompanho o seu trabalho quando era professor ainda, depois na vereança. Você deu uma ótima contribuição para a sociedade, está de parabéns. E continua contribuindo agora com esse seu programa excelente. Oh, eu agradeço, meu querido. Eu acho que a gente está nesse mundo para fazer o bem, né? Sim. Das formas que a gente tiver a condição em cada momento, né? Sim. Muito bom. Ô, Vlaumir, você é graduado em filosofia, não é isso? Pedagogia. Isso. Então você é filósofo, pedagogo. Você fez seu mestrado na Unesp de Franca. Isso. Né? E depois fez o seu doutorado em sociologia pela Unesp de Araraquara. Exato. Né? E atualmente você é professor do Centro Universitário Barão de Mauá. Isso. Né? Nessa sua trajetória de formação acadêmica, né? Essa sua trajetória aí na docência também, você gosta do que faz, Vlaumir? Gosto. E embora possa parecer que são linhas diferentes, há um eixo central no meu trabalho que é controle e poder. Então, se você pegar meu mestrado, a questão do controle e poder está ali presente. E depois eu refinei isso na sociologia com o meu trabalho no doutorado, que é a questão do controle do poder. Embora eu não fale isso no texto, é a linha interpretativa. Então, no meu mestrado eu mostro a questão de que é ponto passivo, a ideologia do embranquecimento no Brasil, mas não interessava qualquer embranquecimento. Então eu mostro que ali no meu livro, Anarquismo e Estado Pastoral do Imigrante, que a igreja vai mostrar esse controle e poder das instituições, optando por um branco específico que era o italiano. Por N razões, de controle e de poder. Entre elas por ser um católico ultramontano, conservador, reacionário mesmo, face àquilo que acontecia na Europa, que garantiria à igreja esse controle da sociedade até os dias de hoje quase. Então todo o poder da igreja foi construído nesse final de império, com um projeto de longa data que vai se esboroar agora, nesse momento. E depois, na mesma linha de controle e poder, eu queria fazer um trabalho sobre as dioceses. Só que eu sabia que a documentação da igreja seria muito simplificada na questão do poder explícito, porque ela tem esse detalhe de ocultar as questões humanas em nome de um discurso divino sobrenatural. Então eu fui para o lado da política partidária e pesquisei controle e poder a partir dos distritos eleitorais, que é o que alguns partidos querem colocar hoje novamente. Então, por ali eu mostro como foi feita toda uma teia de poder e controle da sociedade através dos distritos eleitorais. Então, em cima dos distritos eleitorais são construídas dioceses, é construída divisão federal e estadual para partidos, em regiões e micro-regiões e macro-regiões, é construída divisão do judiciário. Então, todos esses poderes estão centrados. Se você pegar, por exemplo, Ribeirão Preto, ele é sede de diocese, ele é sede de administrativa, ele é sede do juízo federal e é sede do juízo estadual. Isso não é por acaso. Eu mostro lá no meu doutorado que é essa teia de controle e poder. Então, o meu trabalho vem nessa linha. O que é controle e o que é poder. Isso aí na democracia bandeirante, que foi a sua tese de doutorado. Exatamente. Ô, Vlaumir, mas assim, fazendo o link, né, da sua formação acadêmica, sua linha de pesquisa em cima do controle e poder para a docência, né? Sim. Como é que você transita nessa questão do estudo, da dedicação, da pesquisa e o ensinar? Sim. Como é que você pode explicar para a gente isso? É fácil fazer esse caminho ou não? É um desafio, não é? Porque o aluno tem que aprender os conceitos. E aí eu gosto de uma expressão do Max Weber que eu trago comigo desde o meu mestrado. É mais importante a clareza do que a precisão. Então, como professor, eu tenho como alvo essa questão da clareza.
Então, às vezes eu falo para eles, né? O que eu vou falar agora para vocês é uma questão de explicação, mas a academia poderia se assustar com uma explicação dessa. Então eu mostro para eles que há uma forma mais clara de se entender o conceito, mais simples, mais próximo do cotidiano dele, chegando próximo daquilo que são a zona proximal para o Vygotsky, não é? Ou se nós pegarmos o Paulo Freire, não é? A partir da realidade do próprio aluno, porque senão ele não consegue entender. Mas na sala de aula, a minha linha de conduta é a dignidade da pessoa humana. Então, tudo que eu ensino para eles, eu ensino a partir da ordem da dignidade da pessoa humana, da pluralidade, da diversidade, do respeito à multifacetação cultural, que é a questão do século XXI. Não é possível mais pensar uma única cultura. O multiculturalismo está posto. E para isso só há um elemento em comum que nós devemos respeitar como ponto base do debate, da discussão, que é a questão da dignidade da pessoa humana. Tanto faz se ela é branca ou negra, homem ou mulher, homossexual ou heterossexual, católico ou não, cristão ou não. Isso são apenas adjetivos que compõem o ser humano, que deve ser pensado no seu aspecto mais profundo quanto dignidade. Então, durante a sala de aula, eu sigo esses dois princípios, a clareza e a dignidade da pessoa humana. Valmir, agora, indo um pouco mais além, né? Vamos supor, a pesquisa acadêmica, a docência universitária, nível superior, né? Você está trabalhando ali com alunos, com alunas que depois vão assumir salas de aula, ou seja, vai chegar no chão da escola, né? Tem sido fácil esse caminho aí, né? Tripartite aí da pesquisa acadêmica, né? Do professor, no seu caso, depois a docência em nível superior e depois chegar com todo esse volume de conhecimentos na sala de aula. Isso tem chegado na sala de aula da criançada aí da educação básica, ô Valmir? Ou demora muito? É um desafio tremendo. Embora eu não trabalhe mais com formação de professores. Sim. Eu saí do curso de História, não é? Eu não trabalho mais no curso de História, que aliás é um curso excelente na Barão de Mauá. Mas você ficou muito tempo nessa área, né? Eu fiquei muito tempo com a área da educação. Fui até diretor de escola, vice-diretor de escola. Então eu estou falando com a pessoa certa, né? Mas eu penso que a escola, mais do que a precisão conceitual, ela tem a ideia de trazer à pessoa humana que está estudando o repertório humano que já foi criado no passado, para que ela possa criar algo novo. E isso é um desafio constante, porque o presente é o que existe na realidade dos países de desenvolvimento. Então nós não temos uma questão da cultura enquanto patrimônio cultural bem estabelecido, nem a questão da memória. Então o aluno, ele é fruto desse ambiente onde acha que a presentificação é tudo que existe. Mesmo porque o aparato arquitetônico foi destruído em nome da modernidade, não é? Então o pouco referencial que geralmente as pessoas têm de memória é memória religiosa através dos seus templos, que é o que mais cultua a memória, é o templo religioso, tanto que não é por acaso que você tem a catedral aqui como símbolo no seu painel, porque ela é um símbolo da memória de Ribeirão Preto, não é? Então, para o aluno, esse pensamento laico, secular, científico, é um desafio muito grande, porque ele vem de uma formação de pensamento mágico, ligado ao presente. E o professor de história, de geografia, das humanidades de forma geral, tem o papel de desenvolver conceitos que no cotidiano não estão sempre presentes. Então, se você pensar, por exemplo, a democracia no Brasil, é um conceito que ele só é vivido de fato entre nós na eleição. Porque no cotidiano, por exemplo, a opressão econômica, a opressão da chefia, não falo nem de coordenação, falo de chefia, de hierarquia, coloca questões muito mais autoritárias no Brasil do que democráticas. E na escola isso acaba ocorrendo pela ausência de disciplina do aluno, que é uma questão interna. A autodisciplina é o elemento fundamental, mas na escola ela acaba sendo dada de fora para dentro, pela questão do comando. E esse é um ponto negativo no Brasil, porque a criança não traz a disciplina de casa. Primeiro porque a família não é mais o que era no século XIX. Então, os pais trabalham, estão fora de casa o dia todo, mas as pessoas que substituem não são capazes de dar a autodisciplina.
Então esse comando externo perpetua a falta de democracia, porque as pessoas acham que tudo tem que ser hierarquizado e na parte do mando. Valmir, aí você chegou num ponto, né, essencial da nossa conversa aqui, que tem a ver inclusive com o viés das suas pesquisas acadêmicas, né, do controle e comando, né? Afinal de contas, a democracia se resume hoje ao voto de 2 em 2 anos, né? E o que as crianças, os jovens trazem, né, ou levam para a escola é exatamente esse controle e esse comando, né? E hoje nós estamos vivendo um período da nossa história meio complicado em relação à própria democracia, né? Você acha mesmo que a democracia hoje está sendo desafiada por esses novos movimentos, esses novos comandos e interferências, por exemplo, de grupos religiosos, no caso? Ou isso é normal numa democracia? Tem uma normalidade aí nisso ou tem uma anormalidade? Tem uma normalidade, porque as igrejas sempre foram atores políticos. Basta lembrar que o próprio Cristo, ele é morto por uma ação política. Então as pessoas interpretam a questão religiosa, mas colocam em segundo plano a questão política. Basta pensar, por exemplo, que os imperadores eram semideuses. E se dizer Deus, era se dizer governante, era se dizer político. Então está na religião o fato dela ser um agente político. Então é um desafio pós-Revolução Francesa tentar separar religião e política. E esse desafio continua até os dias de hoje. Vou te dar um exemplo simples desse desafio. Então, por exemplo, a Santa Sé da Igreja Católica, o Vaticano, não é? Ele conseguiu um acordo com a Igreja, com o Estado. E esse acordo aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Sim. Eles conseguem sempre, né? Isso é uma rotina. Mas vamos tratar um assunto específico. Sim. Então, eles tinham alguns problemas de ex-religiosos que saíam e processavam a igreja. E queriam indenização. E queriam direito à aposentadoria. E essa é uma questão pouquíssimo pesquisada, por sinal. Olha só. Então, a Igreja Católica consegue um acordo via Vaticano com o Estado para que a legislação não contemple o trabalho religioso como trabalho. Então, o trabalho religioso não é trabalho, do ponto de vista legal. Qual sociólogo que fala tanto de trabalho religioso? Um deles é o próprio Durkheim, não é? Que vai acentuar a questão da religião. E por essa fórmula, se garante, por exemplo, que a igreja poderá perder quantos padres, freiras ou pastores quiser, que nenhum deles poderá ser condenado ou condenável do parte da igreja para pagar uma indenização. Então a pessoa pode ficar na igreja, por exemplo, ou no ministério religioso evangélico por 60 anos, e se ele não tiver nenhum tipo de contribuição, e aí entra a igreja contribuindo com um salário mínimo normalmente, não é? Para os seus pastores e tudo mais, mas eles não têm vitória na justiça. Isso mostra o quanto religião e política estão unidos. E ao mesmo tempo, na contrapartida, as igrejas, sejam elas evangélicas ou não, elas acabam priorizando um tipo de discurso que facilita o poder secular. Tá. Ô, Valmir, vamos dar um intervalinho rápido aqui para o intervalo. É rápido mesmo aqui no Conexões, né? E daqui a pouquinho a gente volta novamente aqui para continuar essa conversa, tá? Canções e intérpretes que simbolizam a nossa história musical são relembrados no programa Vinil na Tela. Tem novas vozes e estilos para despertar novas emoções. E nessa viagem musical você vai se surpreender. Vinil na Tela, com Márcia Soares. Aqui na TV Tati. Muito mais Ribeirão. Aqui a informação é com coragem. A verdade acima de tudo. 52 anos no ar. A trincheira democrática da população. Acorda, Ribeirão! Larga Brasa, com Antônio Carlos Morandini. A programação do rádio também na TV e no Facebook. Voltando aqui no Conexões com a nossa entrevista dessa semana com o professor Valmir Souza, né? Ele que é graduado em Filosofia, Pedagogia,
tem mestrado na Unesp de História, e o nosso professor aqui do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto. Valmir, no final do primeiro bloco, você estava falando aí dessa relação entre Estado e religião, né? Que sempre estiveram mais ou menos ali de braços dados, né? Isso aí desde o Império Romano e vai por aí, né? Mas aqui no Brasil hoje, então dando um salto aí para a nossa atualidade, nossa contemporaneidade aqui, né? A gente tem alguns ingredientes novos aí, né, bem recentes, que demonstram de certa forma que esse Estado laico construído aí no Ocidente a partir da Revolução Francesa, ele de certa forma está sendo colocado em xeque, né? Afinal de contas, esse fenômeno atual que a gente percebe aí de uma participação ou de uma intervenção assim muito forte de grupos religiosos na política, principalmente em nível do Congresso Nacional, né, com a formação das tais bancadas evangélicas, né, e mesmo em nível, né, da sociedade como um todo, no sentido de estabelecer uma regra, uma norma a partir do seu próprio conceito teológico, do seu próprio conceito moral, né, como, por exemplo, o projeto da Escola Sem Partido. Como é que você está vendo isso? Como é que você interpreta esse momento que a gente está vivendo, Valmir? Isso é a efervescência de um modelo que já tinha na Igreja Católica. Só que a Igreja Católica tem todo o seu aparato diplomático, sofisticado, de intermediação. Então não era visível. Ou mesmo a grande mídia não dava publicidade a isso de forma a população entender. Com os evangélicos, o enfrentamento é claro, porque eles estão contra a Igreja Católica, contra o modelo de sociedade que a Igreja e o Estado brasileiros formularam. Então é uma disputa pela verdade, a verdade que eles acreditam que exista. E nesse sentido, os evangélicos não podiam ficar numa posição de status quo quando ficava a Igreja Católica. A Igreja Católica, educando as suas elites através dos seus colégios religiosos, ela consegue manter sua influência indireta, que é o que o Estado laico pretende, uma influência indireta. O modelo evangélico, ele é um modelo diferente. Ele não passou pela educação necessária dos séculos de laicização, não passou pelas guerras e pelas vitórias e percas que ocorreram com a Igreja Católica, então eles estão num novo projeto. E esse novo projeto traz uma nova verdade. Essa nova verdade evangélica é aquela do Estado patrimonialista, do Estado de padroado da colônia. Então eles querem voltar àquele modelo medieval, de influência medieval, onde o Estado serve à Igreja. É essa a meta deles. A meta deles é que, a partir das estruturas do Estado, assim como a Igreja fez no Brasil colônia, no Brasil império, eles possam influenciar a sociedade. E nesse sentido vem a escola sem partido. Porque o sem partido não é sem partido algum, é sem o partido derrotado. Porque o poder é que vai dizer qual é a verdade. Então você pode ver, por exemplo, na questão da ditadura militar. Foi golpe ou foi uma revolução? Isso quem vai dizer é o sem partido. Não é mais a academia que tem um embate no campo científico das ideologias políticas que estão se enfrentando através de argumentos para dizer qual tem possibilidade de ser mais adequado ou não. Não, o sem partido está decidido pelo Estado. Porque o Estado apareceria como um insulamento burocrático. E nesse sentido, a religião que dominar o Estado, ela dirá a verdade. E no caso dos evangélicos, não é à toa que a pauta das reformas dos costumes é a única pauta, por exemplo, que o futuro presidente, né, basicamente atual, porque ele já é dito na imprensa como se ele já fosse o presidente, tamanho é a união dele com o MDB, com o atual presidente. Então, nessa linha de pensamento, a única pauta que ele terá condições de levar adiante possivelmente é a pauta conservadora. Porque essa pauta conservadora, ela fortalece o projeto evangélico. E o projeto evangélico, ele é profundamente acrítico, acientífico, afilosófico, no sentido de negação do pensamento crítico e do pensamento comprobatório. Não à toa que, por exemplo, nós podemos pensar numa crise da relação da burguesia, do projeto burguês, com o pensamento científico.
Nós vamos pensar historicamente, o surgimento dos burgos, ele é quase sintomático com o surgimento do pensamento experimental científico na Idade Média. E a burguesia fará um projeto onde ela percebe que esse pensamento experimental, ele é mais adequado a ela do que o pensamento sobrenatural divino, que fortalecia os laços de sangue do sobrenatural. Basta você ver, por exemplo, que o presidente eleito passou por um constrangimento público ao lado de um dos pastores, onde ele tirou todas as qualidades do presidente e atribuiu todas elas a Deus. Ô Valmir, mas o que você está falando aí, meu querido, é assustador. Eu fico até com medo agora do que vem aí nos próximos 3, 4, 5 anos, não sei, né? Porque você destrinchou isso tão bem, né? A partir de um conhecimento histórico, filosófico, sociológico, né? Porque, na verdade, esse projeto, então, que se instala hoje com o novo presidente, né? Na verdade, é um projeto de volta a uma teocracia. Você entende assim? Quer dizer, se é a religião, se são as igrejas que vão dar agora a verdade agora é aquilo que, né, que está no poder, e já que esse grupo aí está no poder, quer dizer, veja, a sociedade não tinha avançado muito até agora em termos de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento civilizacional, em termos assim de condutas, de padrão de comportamento, de reconhecimento da diferença. Não vai ter também um embate muito complicado, porque a gente está falando apenas desse projeto e do anteprojeto de outros grupos, de outros segmentos da sociedade que, me parece, não se conformam com isso. Sim, esse embate ele é evidente. Tanto que o presidente eleito ele tem receio de um levante das universidades federais, que é onde está a intelectualidade principal desse país hoje em dia. Então, com o governo Lula, houve uma capilarização das universidades federais, houve uma capilarização do pensamento científico. Por isso, agora, essa oposição religiosa, porque ela começou a dar vazão para a sociedade de um modo de pensar científico, que até então não acontecia. Porque, em boa medida, as universidades privadas não investem em pesquisa. Quem investiam eram as públicas. Portanto, quem investia no modo de pensar e agir científico era o Estado. E aqui uma ruptura, mais uma vez, com o projeto burguês. Porque se até o século XIX, começo do XX, o projeto científico ele se casava com o projeto capitalista burguês, a partir da metade do século XX, isso já não é mais verdade. Então, o pensamento crítico, que vai colocar a questão da razão instrumental, da ciência a serviço do lucro e da questão da ausência de dignidade da pessoa humana, ela vai crescendo. Nesse sentido, ela rompe com a burguesia. Então, a burguesia ela faz um exercício agora ao contrário. Se no início do projeto dela, ela precisava da ciência para se libertar das amarras da religiosidade, perceba que eu não falo de Deus. Eu falo da instituição de poder e controle que é a religião. Hoje ela percebe que o projeto dela só pode ir adiante se ela tiver a mesma amarra que teve o império, os imperadores, o absolutismo, que é o pensamento religioso. Por isso, aliás, a ruptura com a questão de gênero. Então, a questão de gênero é uma questão científica que rompe com o modelo tradicional da família burguesa, e burguesa, porque afinal de contas as massas são tudo, menos esse modelo de família burguesa. A diversidade está posta aí na periferia, e não só, invadindo também as classes médias, só que sem o julgamento moral negativo que tem entre os mais pobres. Então, na classe média você fala os meus, os seus e os nossos. Já é visível que houve ali uma relação de concubinato variado, que o pensamento religioso caiu por terra. Mas nas questões principais de controle do corpo para a produtividade, a burguesia não quer abrir mão. E nesse sentido, a burguesia vai apoiar a visão de ideologia de gênero e não teoria de gênero. Ao mesmo tempo, a burguesia ela perde o controle da informação. Então ela podia selecionar as falas que viriam a público através do jornal impresso, da televisão, que eram os meios de comunicação. E mais uma vez a ciência, ela rompe com o controle dessa burguesia com as mídias sociais.
E a fala popular vem à tona. E essa fala popular, ela questiona a burguesia. Então, a única forma de controlá-la é pela religião e não pela ciência. Então, você quer dizer que a burguesia está mudando de estratégia? Exato. No sentido de ela mesma ter a religião ao seu lado para continuar com um sistema de dominação. É isso? Exato. Tanto que, nesse sentido, nós podemos voltar lá no Max Weber, quando ele fala que a riqueza é uma promessa divina para os moralmente adequados. E por isso a disputa pelo Estado, porque no Brasil não existe capitalismo sem Estado. E por isso o desespero eleitoral, porque se o PT ganhasse mais uma eleição, ele teria o controle de toda a esfera produtiva capitalista do país, porque todos os grandes empresários, e basta pensar em Ribeirão Preto, a disputa pelas concorrências do Estado, sem elas o capital privado não sobrevive. Então esse pacto entre evangélicos e Estado é uma inovação, mas é uma inovação com olhos no passado e não com olhos no futuro. Valmir, mas para terminar, né, porque está já bem no finalzinho aqui o nosso Conexões dessa semana, mas vai ter embate, afinal de contas, com burguesia ou não se aliando aí a essas novas concepções, né? Você tem, e falou bem da academia, quer dizer, parece que a grande resistência vem de lá, né? Mas vem também dos movimentos sociais, vem também de uma série de outros setores da sociedade, né? Intelectuais, etc., mídia, não sei, né? Eu vejo que a mídia não está muito se conformando com o que vem aí pela frente. Vamos ter um período turbulento nesses próximos anos, né, Valmir? Sim. A lua de mel com o presidente eleito, ela será bem curta. Bem curta, você acha? Bem curta, bem curta. Se durar 6 meses é muito. Basta pensar que, tão por exemplo... pouco assim, Valmir? Sim, 6 meses? 6 meses. Então, por isso, se você pegar as grandes mídias, e vou dizer as grandes mídias mesmo do Brasil, elas mudaram o vocabulário na abordagem das informações quando o Bolsonaro ganhou a eleição. A primeira mudança foi que passou a ser consenso na boca, por exemplo, dos repórteres, a palavra ideologia de gênero. E não mais questão de gênero como eles falavam. Então mostra um apoio irrestrito. Ao mesmo tempo, toda e qualquer crise agora da Bolsa de Valores ou alta do dólar não é mais explicado por nenhuma questão interna. Tudo agora é por questões externas. Isso são apenas alguns indícios do apoio maciço da grande mídia a esse projeto neoliberal do governo Bolsonaro com fundo religioso. Entretanto, as disputas eclodirão, porque no ponto final, a questão capitalista, por exemplo, do boi e da bala, não se adequa à bancada evangélica. Tem aí uma fissura de qualquer forma. Tem uma fissura. E quando eles estiverem no poder, essas fissuras começarão a aparecer. Outra fissura importante de pensar é a econômica. Então, o ministro da Economia, ele é privatista por excelência. Mas como é que isso fica se o Estado está ancorado agora no braço militar, que tem por excelência o patrimonialismo? Complicado, hein, Valmir? Valmir, essa conversa tinha que ter aí 1 hora pelo menos, né? É pouco, né? Eu acho que tem muitos detalhes, né? Mas infelizmente nosso tempo terminou, né? Eu só tenho a agradecer muito a sua vinda aqui hoje, né? Foi muito interessante essa conversa. E com certeza você vai estar aqui de outras vezes para a gente estar tratando aí de assuntos mais específicos, né? Mas sempre relacionados aí com essa questão aí da sociedade, cultura, religião, né? Que eu acho que você domina muito bem e tem assim uma abordagem toda interessante para passar para a gente, né? Muito obrigado por ter vindo. Obrigado eu, Lages. É uma honra ter participado e espero que o seu programa tenha longa vida. Obrigado, meu querido. Terminamos aqui mais um Conexões da Semana, prometendo voltar aí na próxima semana com outra entrevista, outro nome, outro convidado muito interessante aqui para o nosso bate-papo, né? Até lá. Tchau.